E aí a gente se pergunta, para o que a gente está se preparando, na verdade? Para que os preparadores se preparam? Para que tipo de situação? Você é do tipo que pensa que é impossível a sociedade entrar em colapso, então você não está prestando atenção ou é ingênuo, né? Então, cada vez mais a gente vê que a sociedade está prestes a um colapso, principalmente após essa pandemia, com essas situações aí de política, né? Então, entre os possíveis desastres naturais e catástrofes provocadas pelo homem mesmo, né? Que podem acontecer a uma variedade infinita de maneiras pelas quais nosso modo de vida cotidiano pode terminar em um instante. Não foi há muito tempo, apenas algumas décadas atrás, quando estávamos em uma guerra fria com a Rússia e havia uma possibilidade muito real de uma guerra nuclear. Eu não é do seu tempo, bebê, mas teve uma guerra fria durante muitos anos entre Estados Unidos e Rússia e tivemos a ponto de a terra inteira ser destruída de uma hora para outra, tá? Teve esse risco, sim. Não é difícil de imaginar uma nova guerra fria com a China nas próximas décadas, né? Um aumento de tensão com a Coreia do Norte, enfim, tem uma infinidade de maneiras de começar aí uma guerra, né? Como se não bastasse tudo isso, nós temos furacões, terremotos, inundações acontecendo a todo momento, né? E se vocês perceberem, tem mudança climática acontecendo em todos os lugares. A gente passou por onda de frio, o hemisfério norte com uma onda de calor, morrendo gente por causa disso, enfim. E muitas mudanças climáticas acontecendo ao mesmo tempo. Estamos na era das super tempestades. Então isso a gente tem que ser preparador também por causa disso, né? Então, fazer cursos de treinamento de resgate, né? Como o nosso grupo, o ETRAD, a equipe, né? A equipe de treinamento e resgate de animais em desastres, é porque a gente incluiu os animais também nos resgates, que também vamos colocar, mesmo que você não é um dono de pet, que você tá lá, não é só salvar os seus cachorrinhos, né? É você também ter a humanidade de salvar aqueles animais de criação. Ah, mas eles vão ser mortos depois. Gente, mas às vezes é o sustento de vida de uma pessoa também. Às vezes a pessoa tem uma granja, ele tem bovinos, enfim. E também não é justo com aqueles animais morrerem à míngua ali, entendeu? Então a gente não está aqui para julgar quem come carne, quem não come carne, a gente está aqui para falar dessa coisa do resgate dos animais serem também colocados nessa mitigação de riscos, nessas catástrofes, né? Também eles têm direito de ser salvos, de estarem no plano, na estratégia das pessoas, né? Então, né, há pouquíssimo tempo atrás, ninguém colocava como na agenda que tivesse uma pandemia. E a gente está tendo, né? Então, já teve a gripe espanhola, já matou 50 milhões de pessoas, um terço da população mundial. Na época, foi muito mais desgraça do que está sendo agora, entendeu? Teve guerras e, enfim. Então, basta que uma dessas doenças se torne altamente resistente, altamente infecciosa e contagiosa, e poderíamos estar falando sobre um número de mortes, não na casa de milhões, mas de bilhões de pessoas. E nessa situação ainda teríamos eletricidade? As lojas permaneceriam abertas? Né? O suprimento de alimentos? Então, a gente está passando isso agora, não nessa super proporção,
mas, sabe, é uma pandemia que vai ficar aí por algum tempo, por alguns anos, e isso a gente tem que estar preparado, né? Então, para próximas pandemias também a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para a falta de energia, para racionamento até de alimentos. Como é que a gente está preparado para isso, né? Então, o longo e o curto disso é que o mundo corre mais risco e mais perigo do que se parece. Então, tudo que vemos como normal pode ser eliminado da existência a qualquer momento. Ou podemos passar mais 200 anos sem ver o tipo de desastre pelo qual passamos, pelo qual estamos nos preparando. Então, é o seguinte: você pode estar se preparando e nunca acontecer. Não é maravilhoso? Isso seria maravilhoso. Então, o preparador, ele se prepara para nunca acontecer. Não é isso? Então, quando você faz uma prevenção, então, por que você tem o seguro-saúde? Você quer ser hospitalizado? Você quer ficar doente? Não. Ninguém faz isso pensando que vai ficar doente, não é isso? Então, você não quer ficar doente. Eu espero que eu nunca use. É isso que é o importante. Então, por que ter as preparações? Por que ser uma pessoa antecipadamente preparada, né? Para isso, para você nunca ter que usar. Não é pessimismo, né? E, no entanto, o risco sempre existe. Os preppers são apenas pessoas que reconhecem esse risco, só isso. Então, fizeram preparativos adequados para proteger suas casas, as suas famílias, né? Os seus animais. Então, já os preppers, eles têm o plano B, inclusive para os seus animais de criação também. Então, eles têm como de repente, um lugar que tem tendência à inundação, fazer um lugar mais alto, fazer um abrigo mais alto para salvar a sua criação, né? Então, a gente tem que pensar isso também, né? De como fazer esse resgate ou de como se preparar para isso, né? Então, existem vários tipos diferentes de preparação que você pode fazer. Obviamente, as pessoas diferentes têm interesses diferentes e com frequência e hobbies e passam, né, fazem coisas diferentes. Então, também descobrimos que quanto mais você sabe sobre alguma coisa, maior a probabilidade de estar preocupado com um desastre nessa área. Então, por exemplo, um médico conhece a chance real de uma pandemia para se preparar para isso. Então, com certeza, é a mesma coisa. Eu sou veterinária, então eu sei exatamente o que eu preciso fazer para os animais. Então, eu tenho uma preparação diferente, né? A minha visão é diferente de outra pessoa que não é veterinária, né? O médico também ele vai dar uma outra ênfase, né? Enquanto um banqueiro sabe que a situação econômica pode ocorrer um colapso e se prepara de maneira diferente para cada tipo de crise. Então, isso é normal, né? Então, dependendo do seu foco de interesse, de vida, você vai ter uma preparação diferente, né? Então, quem gosta de cozinhar vai ter mais alimentos, né, estocados e sabe que é difícil. Quem planta a comida sabe o quanto é difícil, então já vai se preparar. Então, cada um tem um foco. Só que dentro desses focos, você também vai ter que criar outras habilidades, porque não adianta você só ter um foco, né? Porque você vai acabar perdendo nos outros quesitos, né? Deve lhe dizer algo quando, né, esse tipo de crise, quanto mais uma pessoa parece saber sobre um sujeito, mais ela se preocupa com algum tipo de evento devastador relacionado a realmente esse. Então vamos ver alguns desastres tipos de preparação. Vamos ver. Preppers do desastre. Pessoas que têm planos detalhados para quantidades específicas de armazenamento de alimentos e água e quanto tempo eles podem durar. Planejam períodos prolongados de falta de acesso a itens básicos como água potável e eletricidade.
preppers fora da rede, né? Off-grid, pessoas focadas em ter um trailer ou uma cabine, né? Totalmente fora, contando com energia solar, uma fonte autônoma de energia. Eles planejam desaparecer para a segurança, se necessário. Meu sonho, né? É assim, ó, puf, ninja, né? Esse tipo aí me interessa, o off-grid, né? Pessoas que têm defesa pessoal, né? Pessoas que passam o tempo se preparando para situações de combate e confronto, armados ou desarmados, né? Pessoas que nos Estados Unidos eles chamam de homesteading, são pessoas focadas na construção do seu próprio suprimento sustentável de alimentos via agricultura e preservação de alimentos. O financeiro, então, aquelas pessoas que se concentram na vida econômica frugal a fim de serem livres o mais possível, né, do sistema econômico e potencialmente lucrar quando as coisas pioram. Tem os digitais, né? São pessoas preocupadas com privacidade e segurança online de empresas, governos e criminosos. Eles tendem a se interessar por criptografia e coisas como criptomoedas que melhoram a privacidade e segurança. E tem os caçadores e coletores, pessoas que sabem caçar, pescar, forragear, basicamente qualquer pessoa que tenha interesse em se alimentar no deserto, com o mínimo de ferramentas. Então, esses são alguns tipos de sobrevivencialistas, né, dos preppers, né? Ainda eu colocaria aqui os preppers médicos, né, que se preparam para situações de desastres, de resgate, ou pensam nessa área médica, né, de terem ervas medicinais, enfim. A gente também pode ser um pouquinho de tudo, mas é lógico que a gente vai ter o foco principal, mas o ideal mesmo seria saber um pouquinho de tudo, né? A lista de possíveis áreas de interesse e habilidades relacionadas que você pode adquirir são infinitas, né? E quase todas elas podem ser úteis, claro. Ter uma preparação não significa apenas ter um estoque enorme de comida no porão. Pode ser muito mais que isso, seguir a direção que você preferir. Essencialmente, se seus hobbies e seus interesses podem ser úteis numa situação de desastres, você pode aplicá-los à sua preparação simplesmente mudando o seu estado de espírito. Em vez de pensar puramente em algo como estou fazendo isso por diversão, pense também estou fazendo isso para me armar com uma nova e útil habilidade de sobrevivência. Veja só, né? Você aprender arco e flecha, você aprender tiro, você aprender a costurar, você aprender a fazer potes de barro, você aprender bordar, você aprender a fazer uma bebida, né? Alcoólica, destilar ou fermentar, por que não, né? Então, acho interessante isso. Novas habilidades. E aqui estão nossas postagens relacionadas à preparação do dia do juízo final. Então, nós vamos fazer, né, as preparações como armazenamento de recursos, adquirir habilidades e conhecimentos de sobrevivência, sempre, e, né, manter aquela regra dos 3, né, lembra? Você pode sobreviver por 3 minutos sem ar, você pode sobreviver 3 horas sem abrigo em condições extremas, você pode sobreviver 3 dias sem água e você pode sobreviver 3 semanas sem comida, tá? Então, lógico que não é para todo mundo, então, respeitando essas 3 regras, certo? Então, gente, isso é o básico do que é ser um prepper. Lógico, nós temos aí uma infinidade de canais
falando sobre justamente isso e cada um criando a sua habilidade, sendo que aqui no canal a gente fala mais sobre saúde mesmo e como se preparar, né, com os nossos animais, sem os nossos animais, como que a gente vai fazer isso, tratando da nossa saúde. E tem outros canais falando sobre alimentação, de como estocar, de como se armar e vários outros tipos de sobrevivencialismo. Então, é isso que é importante da gente saber, que tem vários tipos de canais e hoje em dia só não se prepara quem não quer e quem não quer aprender mesmo, porque tá tudo aí disponível, além de ter cursos e além de ter vídeos gratuitos, as pessoas têm como adquirir o conhecimento, né? Então, fique aí e dê o seu like, compartilhe e se inscreva.